nervoso simpático, tá? O cortisol, pessoal, ele é liberado por conta da ativação do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal. Lembra que a gente falou na última aula sobre o estresse? E aí a gente tem a liberação de inúmeras substâncias que, na verdade, naquele momento a gente não precisa, né? Então, é criado um ambiente dentro da gente, dentro do nosso corpo, como se a gente estivesse se preparando para uma guerra, né? Então, a gente tem liberação de cortisol, a gente tem a ativação da glicemia. E o que isso tudo vai desencadear no organismo, né? Vai desencadear imunossupressão, tá? Então, resumindo, a dor, ela causa imunossupressão. E aí, o que vocês têm a ver com isso, né? Por que eu tô falando isso para vocês? Bom, porque se a gente tem um animal com dor no pré, no peri ou no pós-operatório, a gente vai ter um paciente imunossuprimido, né? Então, consolidação de fratura vai ser pior, cicatrização de ferida vai ser pior e assim por diante. Bom, quando a gente fala de vias de dor, a gente tem quatro processos, tá? Esse processo ele se inicia na transdução. A transdução, pessoal, ela é a transformação de uma informação periférica, que ela pode ser uma informação mecânica, uma informação química ou uma informação elétrica. Então, é a transformação dessa informação em um potencial de ação, tá? Esse potencial de ação ele vai ser transmitido de sistema nervoso periférico para sistema nervoso central. Tá? Ele vai ser transmitido através dos neurônios aferentes primários. Tá? Então, a segunda etapa das vias da dor é a transmissão. Tá? Então, após a transmissão, a informação ela chega até o sistema nervoso central, onde a nível medular, mais especificamente no corno dorsal da medula, vai acontecer ali a modulação da dor, tá? E essa informação, gente, se ela for facilitada, ela vai ascender até o córtex, para quê? Para ser percebida como dor, tá? Então a gente tem aí essas quatro etapas da dor, que é a transdução, a transmissão, a modulação e a percepção, tá? Bom, falando sobre fibras nervosas, né, a gente sabe aí que no nosso corpo a gente tem vários tipos de fibras nervosas e elas vão receber o estímulo, que pode ser nociceptivo, pode ser um estímulo de calor, pode ser um estímulo de frio, mecânico, etc, né? E essas fibras, elas vão carrear esse estímulo nervoso, tá? Então a primeira coisa que acontece lá que a gente conversou é a transdução, né? A transdução é um termo roubado da física que significa transformação de um estímulo químico, físico, num estímulo elétrico, né? Porque o organismo ele vai fazer uma transmissão elétrica para reconhecer a dor. Então a transdução de uma forma bem simples, ela é a sensibilização do receptor, tá? Então, sensibilizou o receptor, ele viu que tem alguma coisa esquisita, vai lá, transforma aquilo num estímulo elétrico. Isso é a transdução, né? E aí ela vai ser transmitida, que é a segunda fase da dor que a gente também conversou, né? Que é a transmissão. E aí que a gente tem as fibras, né? A gente tem essas fibras a alfa, a beta, a delta e as fibras C, né? De acordo com os tipos de fibra, pessoal, a gente vai ter então a transmissão do impulso doloroso, ou a transmissão de um impulso mecânico, ou um impulso térmico, né, etc. Cada fibra, ela tem o seu papel, né? Então, em uma situação de dor fisiológica, por exemplo, a gente tem a ativação das fibras A beta, né, transmitindo um impulso mecânico. Então, por exemplo, a gente aqui sentado, uma caneta na mão, sentindo o tato da caneta, isso é ativação de fibras A beta, constantemente, né? Só que é um impulso não doloroso. As fibras relacionadas com a dor, pessoal, são as fibras A delta e as fibras C, tá? As fibras A delta, pessoal, se vocês olharem aqui, elas têm o diâmetro um pouco menor do que as outras, né?
Então, ela é considerada de rápida transmissão, tá? Ela é mielinizada e quando uma fibra ela é mielinizada, a condução ela é saltatória, por isso ela é mais rápida, tá? Diferente das fibras C, tá? Que elas não são mielinizadas, tá? Então a condução não é saltatória, a condução ela é contínua, tá? E ela vai responder a um estímulo de alto limiar, tá? Então, a gente não vai ter dor se não houver um estímulo a partir de um determinado ponto que vai desencadear esse fenômeno, tá? E aí sim a gente vai ter a resposta de dor com a fibra A delta e a fibra C, tá? Porque a fibra A beta é um estímulo inócuo, um estímulo não doloroso, tá bom? Bom, pessoal, então trabalhando aí na transmissão da dor, tá? Falando sobre as condições, as características fisiológicas das fibras que envolvem a dor, tá? Que são as fibras A delta e as fibras C. A diferença entre elas é que as fibras C, elas são fibras lentas, né? De condução lenta, então de meio a 2 metros por segundo. Elas são amielinizadas, então são fibras que não possuem mielina, tá? Elas têm estímulo térmico, mecânico e químico. As sensações dolorosas dessas fibras, elas são imprecisas, tá? E as sensações são mais difusas. Em contrapartida, a gente tem aí as características das fibras. Ela vai fazer um traço onde ela achar que é conveniente, né, o que esse animal está sentindo de dor. É bem simples e por causa dessa simplicidade, dessa facilidade, ela pode não ser muito confiável. Tá? Então, para tentar diminuir um pouco esse problema aí com a escala visual, né, de erros e etc., a Universidade do Colorado ela desenvolveu 2 escalas, uma para cães e uma para gatos, tá? Onde essas escalas elas relacionam comportamento, palpação à região cirúrgica ou à região dolorida e até mesmo a posição do corpo, tá? Vale lembrar que esses 2 tipos de escala elas são bem clínicas, então é mais ali para avaliar o paciente na hora e fazer o tratamento analgésico ali se precisar, tá? Agora, em situações de experimento, tudo isso muda de figura. A gente tem que ter algumas escalas um pouco mais específicas, como a gente tem aí para cães a escala da Faculdade de Melbourne e a gente tem para gatos, por exemplo, a escala de Botucatu, tá? Elas são muito interessantes, que são essas daqui que eu estou mostrando para vocês, e até mesmo um pouco complexas. Então, em situações clínicas é até um pouco difícil de serem utilizadas, mas para situações experimentais ou científicas, elas devem sim ser utilizadas, tá? Essa primeira escala que eu coloquei aqui para vocês é a escala de dor da Universidade de Melbourne, tá? A gente consegue ver aí que ela é considerada uma escala multidimensional, tá? E ela tem aí 6 categorias. Então, a gente tem dados fisiológicos, resposta à palpação, nível de atividade, postura, vocalização e estado mental, tá? Temos 6 categorias e cada uma dessas categorias tem os seus descritores de vários comportamentos e eles são atribuídos a valores numéricos, tá? Que tá aqui no cantinho. O avaliador ele vai examinar os descritores em cada categoria e ele vai decidir se um deles se aproxima do comportamento do cão, tá? Tem alguns desses descritores que eles têm que ser